Paz do Senhor, irmãos, como vão? Tudo bem? Feliz por mais um culto de quinta-feira. Vamos começar orando ao Senhor, amém? Pai, te louvamos, Deus, por este momento. Te louvamos, Pai, por este culto, por cada um, Senhor, da nossa igreja, do nosso ministério, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sonda os nossos corações, Pai. Deus, que a Tua palavra, Senhor, se ministrada neste vídeo, Deus, neste culto, que seja, Senhor, para honrar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que a Tua palavra chegue, Deus, aonde for necessário, que toque, Deus, cada coração, ó Pai, que ouvi-la, Deus, e que faça a Tua obra, que frutifique, Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, sejamos tocados, sejamos, Pai, Deus, tocados a mudar, tocados, Deus, a perdoar, a buscar a salvação, a buscar a paz, a buscar a cura, Deus, através do Senhor, por estar ao Teu lado, Deus, em nome de Jesus. Habite em nossas vidas, habite em nossos lares, Pai, tenha liberdade em nosso meio, Pai, faz a Tua obra que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje gostaria de ler com vocês a palavra conhecida que está em Lucas, capítulo 19, nos versículos 1 a 10, tá? É a passagem de Zaqueu, né? Quem não conhece Zaqueu? Então eu vou ler com os irmãos, se quiserem abrir a Bíblia para acompanhar. Vamos lá. Eu vou ler na versão internacional, tá bom? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Lucas 19, 1 a 10. Glória a Deus. Jesus, passando ali, chamou Zaqueu. Zaqueu tomou uma importante decisão. Ele decidiu ir buscar, decidiu ir ver quem era Jesus e enfrentou as dificuldades e no fim recebeu a salvação, como nós lemos agora, né? Jesus sabia o nome de Zaqueu, sabia que ele seria salvo ali em Jericó, e Jesus sabia também que Zaqueu poderia recepcioná-lo na sua casa, né? Zaqueu tinha condição para receber quem ele quisesse, né? A palavra fala, ele era rico, mas era um pecador. Jesus ali no momento que ele mandou Zaqueu descer depressa, não disse que ia abençoá-lo, né? Ou mesmo Zaqueu não foi atrás de Jesus porque ele precisava de alguma bênção específica, de um milagre, de uma cura, né? Talvez Zaqueu ali tivesse curioso, ele queria saber quem era Jesus, né? Porque teria ouvido falar e viu a multidão e foi atrás. No versículo 3 fala, né? E procurava ver quem era Jesus. E Jesus simplesmente falou para Zaqueu descer da árvore que ele precisava usar a casa dele para pousar, né? Para descansar, enfim. Só que existem planos, né, de Deus sobre nossas vidas. Deus quer nos abençoar e quer nos salvar, não é verdade? Jesus tinha salvação para Zaqueu e a bênção foi determinada após Zaqueu ter acolhido Jesus, né? A gente vê no versículo no 9 que Jesus fala:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E isso foi depois de Zaqueu ter dito que ele não erraria mais, né? Porque ele disse que, lá no 8, se ele dividiria a metade dos bens dele com os pobres, e se ele tivesse extorquido alguém, né, defraudado alguém, ele devolveria em 4 vezes mais. Então Zaqueu tinha muita coisa. E depois de Zaqueu ter tomado essa decisão, que foi uma decisão de arrependimento, Jesus declarou a salvação sobre ele, né? Jesus também entrou em outras casas, né, nas quais ele deixou sua bênção. Eu quis introduzir com a casa de Zaqueu, mas se a gente olhar ali, né, nos Evangelhos, no Novo Testamento, a gente tem algumas situações, alguns momentos que Jesus esteve em algumas casas, e eu quero exemplificar aqui algumas casas que Jesus esteve e deixou a bênção dele, né? Então, em João 2, no versículo 1 a 11, a gente vê a casa do casamento lá em Caná, né, na Galileia, que foi onde Jesus, a Bíblia relata que foi o primeiro milagre de Jesus, não é verdade? Na casa de Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Jesus e os discípulos estavam indo para a casa de Pedro de passagem, e aí chegou lá, a sogra de Pedro não estava bem e Jesus curou, né? Então, um milagre realizado na casa de Pedro. Está em Lucas 4, 38 e 39. Na casa em Cafarnaum, né? Pelo versículo de Marcos, capítulo 2, né? No versículo 1 do capítulo 2 de Marcos, é possível entender que era a casa de Jesus Cristo, do próprio Jesus, né? E o que aconteceu nessa casa? Um paralítico que, com a ajuda de alguns amigos, enfrentou as dificuldades, como Zaqueu também enfrentou, e foi abençoado. Ele recebeu perdão, foi curado por Jesus, né? Teve que abrir um buraco no telhado lá para que ele pudesse entrar por causa, né, das pessoas, e ele foi curado, né? Está em Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 a 26. E na casa de Levi? Levi também era um cobrador de impostos, né? E Levi passou a seguir Jesus, né? Ele deixou tudo e foi seguir Jesus. E Levi fez uma festa na casa dele, né, para apresentar aos seus amigos, que também eram cobradores de impostos, né? E lá, Jesus declarou o perdão dos pecados de Levi e trouxe salvação para ele. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32. E na casa de Simão? Simão era um fariseu. Simão convidou Jesus para jantar na casa dele. E uma mulher, né, que soube que Jesus estaria lá, era uma mulher de má fama, lavou os pés de Jesus com lágrimas, unguento, e enxugou com os seus cabelos. Jesus a perdoou seus pecados, e ali, novamente, Jesus deixou a sua bênção, a sua marca, não é verdade? A nossa casa tem que ser um meio para que os outros sejam abençoados também. Amém, queridos? Essa passagem está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Outra casa, né? Na casa de Jairo. Jesus levou ressurreição, levou vida. Jesus curou a filha de Jairo. Podemos ver essa passagem em Lucas, capítulo 8, no versículo 41 em diante. Na casa de Marta e Maria, Jesus constantemente frequentava, né? Jesus levava a palavra para eles. Maria recebeu Jesus em sua casa. Está em Lucas 10, versículos 38 a 42. Na casa em Emaús, Jesus partiu o pão com os 2 discípulos que insistiram para que Jesus ficasse com eles, né? Quando então perceberam que era Jesus que estava com eles. E logo Jesus desapareceu. Está em Lucas 24, no versículo 13 em diante. Na casa dos discípulos, Jesus apareceu e trouxe fortalecimento de fé, da fé deles, para que eles assumissem que serviam a Cristo, porque eles estavam com medo, né?
logo que Jesus tinha sido crucificado e descobrissem que eles também serviam a Cristo. E aí, nesse fortalecimento, para que eles pregassem a palavra, eles receberam o Espírito Santo. Esse trecho a gente lê em João 20, nos versículos 19 em diante. Bom, são exemplos que a gente identifica aqui nas passagens nos evangelhos. E a gente vê que Jesus esteve em cada casa por meios diferentes, para objetivos diferentes, mas em todas elas Jesus deixou a sua bênção, seu milagre, a salvação, a cura. Há várias formas de Jesus estar conosco e nos trazer bênção, nos trazer a salvação. Amém? Nós podemos convidar Jesus Cristo para entrar em nossa casa. Jesus pode bater a nossa porta e se convidar para entrar, né? Como ele fez com Zaqueu, chamou, falou: Zaqueu, eu preciso ir para sua casa. Basta a gente receber Jesus, queridos, que ele vai nos abençoar. Nós podemos ser levados até Jesus. Não sei qual situação nós nos encontramos hoje. Às vezes a dificuldade é de chegar até Jesus Cristo, às vezes a gente precisa ser levado até Jesus Cristo. A gente pode ir até onde Jesus está. Enfim, independente da situação ou do meio pelo qual cada um chegou até Jesus Cristo, em cada casa que Jesus Cristo esteve, em cada lar que ele habita, em cada um de nós, que somos templo do Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, vai derramar a bênção que cada um de nós precisamos. São bênçãos de salvação, alegria, restauração, cura, perdão, unção, vida, palavra, fé, comunhão. São muitas bênçãos. Jesus tem que estar em nosso lar. Nós temos que receber Jesus Cristo. Jesus está pedindo, Ele quer que nós demos liberdade para Ele entrar. A nossa casa, ela só não pode ser como a casa de Caifás. Jesus foi levado contra a sua vontade para a casa de Caifás, perante os juízes, os líderes judeus, o Sinédrio. Ele não queria estar lá. Jesus Cristo lá foi julgado e lá ele foi considerado merecedor de morte. Essa passagem está em Mateus, capítulo 26, de 57 a 68. Nossa casa, ela não deve ser um lugar onde Jesus não quer estar, onde Jesus não pode estar. Nossa casa não pode ser uma casa de pecado, uma casa de erro, uma casa de julgamento. Como que está a nossa casa, queridos? Jesus pediria para pousar em nossa casa? Ou é um lugar onde Jesus não gostaria de estar? Vamos refletir. Jesus nos conhece, Jesus quer nos abençoar. Deus tem preparado bênçãos e maravilhas sobre nossas vidas. Que nós estejamos ao lado de Jesus a todo momento. Que nosso lar seja um lar no qual Cristo tem a liberdade para agir, tem a liberdade para pousar e nos trazer as bênçãos que Ele tem preparado. Amém, queridos? Tanto para nós, quanto para aqueles que encontram Cristo através de nós, através de nosso lar, das nossas vidas. Amém? Que nosso lar seja um lar de bênçãos, vitórias, salvação, que nós sejamos bênção aonde nós estivermos. Nós somos templo do Espírito Santo, não só dentro da igreja, mas a nossa vida como cristão, nossa vida com Jesus Cristo tem que ser uma vida constante, tem que ser uma vida padronizada no modo de viver conforme Cristo ensinou, conforme Jesus nos ensinou. Então o nosso lar tem que ser um lar de bênção, tem que ser um lar de vitória, tem que ser um lar onde há cura, onde Jesus Cristo habita e tem liberdade para agir. Amém, queridos? Que então a nossa família seja abençoada, que aqueles que estejam conosco sejam abençoados, porque nosso lar, nossa casa é onde Jesus Cristo também habita, é onde Ele tem liberdade para pousar e para derramar as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Amém, queridos?
Então, em nome de Jesus, que o nosso lar seja um lar de bênçãos, conforme nós vemos aqui em cada casa, cada bênção derramada ali, de acordo com a necessidade de cada um, que Cristo tenha liberdade para agir, tenha liberdade para nos abençoar. Amém? Então eu queria deixar esse devocional, essa passagem para cada um dos irmãos, que traga bênção, que traga vitória, que fale aos nossos corações e que Jesus tenha liberdade para estar ao nosso lado, no nosso lar, abençoando em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Beijo a todos.